pedindo explicações e exigindo da presidente Dilma e do governo as respostas que o país exige diante do estelionato e também passando a limpo nesta casa sob a presidência insustentável, a meu ver, e ao ver de muitos deputados, do atual presidente Eduardo Cunha, pelas revelações que nos foram confirmadas por autoridades de outros países. Era isso que eu tinha a dizer. Gostaria que Vossa Excelência autorizasse o registro desse meu pronunciamento nos veículos de comunicação da Casa, em especial na Voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência será atendido, nobre deputado. Próximo orador inscrito, deputado Daniel Almeida. Vossa Excelência terá o tempo de 13 minutos. Enquanto o deputado Daniel Almeida se dirige à tribuna, nós vamos dar 1 minuto para o deputado José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem 1 minuto para o seu registro, nobre deputado. Muito obrigado, presidente. É uma honra participar desta sessão com a presidência de Vossa Excelência. Apenas para fazer o registro da calamidade que se abateu sobre a cidade de Porto Alegre, suas regiões circunvizinhas, sobre o Rio Grande como um todo, com as chuvas da semana que passou. Porto Alegre, há mais de 70 anos, teve a sua maior enchente de todos os tempos. A enchente de 1941, que desalojou 70 mil pessoas, produziu prejuízos incalculáveis e gerou situações de degradação habitacional em várias áreas de moradia da cidade. Ontem ficou comprovado que a obra realizada nos anos 70, o Muro da Mauá e os diques que servem como sequência, salvaram a cidade, ou pelo menos demonstraram que há segurança. E as obras que realizamos há 6 anos atrás como prefeito para restaurar os portões, os sistemas de vedação do Muro da Mauá funcionaram perfeitamente nas 14 comportas que defendem a cidade. Portanto, a nossa solidariedade ao governador José Ivo Sartori e ao prefeito José Fortunati nesta hora tão difícil para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 9 de outubro celebra-se o Dia Nacional dos Correios. Eu quero aqui manifestar minha congratulação, minha solidariedade, meu apoio, meu reconhecimento e valorização a todos os trabalhadores dos Correios e à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Esta é uma empresa que tem a cara do Brasil. É uma empresa que está presente em todos os municípios do país. Talvez seja a única instituição pública que tem essa presença tão capilarizada. É a empresa que tem hoje cerca de 18 mil agências. Está, portanto, não só em cada município, mas em cada localidade, em cada bairro, em cada ponto mais distante deste país. É uma verdadeira empresa da integração, que favorece, possibilita o contato, a comunicação, a entrega de encomendas em cada lugar desse país, com confiança, com credibilidade, que é, aliás, uma das marcas desta empresa. É uma empresa que tem a confiança dos brasileiros. Quando o amarelinho chega, todos recebem com orgulho. É uma empresa que tem hoje 107 mil servidores e é necessário mais servidores. Há uma demanda pela ampliação do número de pessoas, especialmente os carteiros, para atender a nossa população. Valorização do pessoal, dos carteiros, especialmente esses que
são vítimas, às vezes, da violência, da dificuldade que tem para cumprir a sua missão, cumprir a sua tarefa, e que tem, às vezes, a falta da proteção do Estado, com segurança, com possibilidade de deslocamento adequada para cumprir aquilo que é a sua atribuição. Portanto, eu quero cumprimentar a empresa, cumprimentar especialmente os trabalhadores. Esses sempre reconheceram a empresa, defenderam a empresa. Em cada momento que ela foi vítima de tentativa do seu esvaziamento, da sua privatização, teve nos trabalhadores, nos servidores, o seu sustentáculo, o seu ponto de apoio mais decisivo. Parabéns a todos os trabalhadores, parabéns à empresa. Deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Senhor presidente, demais colegas parlamentares, gostaria de destacar que o Fórum Parlamentar Catarinense participou na última quinta-feira no Senado Federal, aqui em Brasília, de um café da manhã com o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, COFEM, que contou com a participação de dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, e da Federação do Comércio de Santa Catarina, FEComércio, entre outras entidades. Na pauta do encontro, senhor presidente, as prioridades e demandas do setor industrial e empresarial catarinense, entre elas questões acerca da infraestrutura, carga tributária, suprimento e preço da energia, além de assuntos ligados às relações de trabalho, como terceirização, que se encontra no Senado, já foi votada nesta casa, a norma regulamentadora número 12, que prejudica muito as empresas aqui no Brasil, onde em outros países não existe essa norma e a gente importa máquinas e equipamentos que funcionam no mundo todo, no primeiro mundo, e aqui, infelizmente, tem muitas restrições. E também intervalo intrajornada. Na ocasião, falamos também sobre os trabalhos da Comissão Especial, que analisa a medida provisória número 690, da qual sou presidente. Amanhã vamos ter uma audiência pública lá no plenário 15, na ala Alexandre Costa. A medida provisória, enviada ao Congresso pelo Executivo, altera a forma de tributação de bebidas quentes e acaba com a isenção do PIS/PASEP e da CONFINS a produtos eletrônicos concedida pela Lei do Bem, a Lei 11.196 de 2005. Estou muito preocupado, senhor presidente, por exemplo, com a situação das cooperativas de produtores de vinho e do setor de informática, que podem ser prejudicados pelo aumento da carga tributária. A vitinicultura, o vinho, é muito forte em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e agrega renda a nossos produtores, 90% praticamente produtores, agricultores familiares, devendo, em minha opinião, ter um tratamento tributário diferenciado que leve em consideração suas particularidades e garanta a continuidade de suas atividades. Senhor presidente, eu gostaria de dar como lido esse pronunciamento, que é um assunto bastante extenso e que fosse divulgado pelos meios de comunicação, senhor presidente. Será feito, nobre deputado. Próximo orador inscrito, deputado Mauro Pereira, Bloco PMDB, PEN, Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente. Alô, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre uma importante matéria que saiu do jornal Pioneiro de Caxias do Sul, no editorial do nosso jornal, que o SUS e o câncer, nem só de notícia negativa é abastecido o cotidiano. Embora relativamente recentes, a unidade de alta complexidade em oncologia, UNACOM, do Hospital Geral, e o Instituto do Câncer do Pompeia, INCAN, são referências natas no diagnóstico e tratamento de câncer.
Os 2 serviços caxienses regionais ajudam a consolidar os números divulgados pelo Ministério da Saúde, quais sejam, de janeiro a junho de 2015, o SUS proporcionou 1,8 milhões de mamografias no país, sendo 1,1 milhão na faixa etária da maior incidência de 50 a 69 anos do câncer de mama. O número representa 31% mais exames do que no mesmo período de 2010, 1,4 milhão de exames. Por certo, os números preventivos ainda podem melhorar Brasil afora, assim como pode melhorar o tratamento médico dispensado pelo SUS. Mas é fato que, atualmente, os atendimentos prestados pelo HG e pelo Hospital Pompeia ambreiam com os serviços mais qualificados do país, atenuam o sofrimento de pacientes. Eu quero dizer que o Hospital Geral de Caxias do Sul, nós temos um sistema de tratamento do câncer no serviço de rádio e quimioterapia, que é, sem sombra de dúvidas, dos melhores do país. Equipamentos os melhores do mundo e um pessoal super qualificado. São atendidos 110 pessoas por dia e um atendimento VIP. E isso é motivo de parabenizar o SUS da cidade de Caxias do Sul, que atende 49 municípios da região. Isso serve de exemplo para os demais estados da federação, porque o dinheiro do SUS, sendo bem aproveitado, as coisas realmente acontecem. Então, parabéns à equipe médica, os profissionais de saúde da nossa região, e espero assim que essas notícias se tornem uma constante no nosso país. E eu quero também desejar a todos os nossos membros da Receita do Rio Grande do Sul, da Defesa Civil, parabenizar pelos trabalhos que eles vêm fazendo. O Rio Grande do Sul está tendo as maiores chuvas dos últimos 75 anos. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. E, só para concluir, precisam muito do apoio do governo federal. Nesse momento, onde as pessoas estão perdendo tudo, todos os móveis, as casas alagadas, as lavouras estão, infelizmente, sendo perdidas, o governador José Ivo Sartori, juntamente com a equipe, vem fazendo o possível, mas precisa da mão do governo federal, precisa do apoio da Defesa Civil Nacional, porque realmente foi muita água. Para teres uma ideia, o Rio Guaíba está quase entrando dentro da cidade de Porto Alegre. É a maior enchente dos últimos 75 anos. Então, que Deus ilumine o nosso povo para que tenha coragem de enfrentar esse momento tão difícil. Além da crise econômica do nosso país, ainda essa chuva que vem de Deus, Concluindo. mas está atrapalhando muito o nosso povo. Obrigado, deputado Mauro. Deputado Givaldo Vieira, PT Espírito Santo, Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Depois, deputado Caetano e deputada Moema Gramacho. Eu estou aí ou não? Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, hoje a democracia no Brasil teve uma importante vitória. O Supremo Tribunal Federal colocou um dique, colocou uma barreira legal frente à sanha golpista que assolava o Brasil. 3 decisões liminares do Supremo Tribunal, na data de hoje, simplesmente impedem que o golpe do impeachment tenha qualquer procedimento nesta casa. Nós temos que comemorar, porque o que está em jogo é a democracia do nosso país. O impeachment só cabe quando há crime praticado pela presidente. Isto não há. Aliás, é reconhecidamente uma pessoa decente e correta, a presidenta Dilma. Diferente de muitos, para os quais as máscaras estão caindo dia a dia. Vamos olhar a parte expressiva da oposição que está aí, ressalvando alguns
alguns membros que têm se portado com mais responsabilidade. Uma oposição, na sua maioria, irresponsável com o Brasil, que quer tacar fogo no Brasil, tentando aprovar aqui as chamadas pautas bombas, para prejudicar mais ainda a situação econômica do nosso país, porque quem paga a conta é a pessoa mais pobre, impedindo a presidente de aprovar as medidas de ajustes fiscais que são necessárias, sem apresentar nenhuma outra saída. Uma irresponsabilidade com o país. Caem as máscaras de uma oposição que propala o combate à corrupção, mas, na verdade, se alia à presidência desta casa, enlameada por corrupção, reconhecida no mundo inteiro por instituições de grande respeito. Ministério Público da Suíça, Procuradoria-Geral da República, com ação impetrada. Nós não compactuamos com isso. E eu chamo essa oposição à responsabilidade. Se vocês lutam contra a corrupção, venham aqui e assumam também que essa presidência que está aí hoje não pode continuar. Eu me recuso, como deputado e como cidadão, a ser conduzido por uma pessoa enlameada na corrupção como é hoje essa presidência. E eu chamo ao nosso país à reflexão por qual o interesse que está por trás dessas movimentações no Tribunal de Contas, com ministros envolvidos também na Lava Jato. Quais os interesses que estão por trás de muitos que trabalham intensamente como parte da grande mídia para transformar o Brasil num caos, porque o que nós precisamos é de união a favor do país, não é nem de defender o governo ou o PT, não é nem... Para concluir. Para concluir, deputado. Nem de lutar desesperadamente como a oposição luta hoje para chegar ao poder fora do voto. Se quer o poder, vai buscar o voto nas próximas eleições. Obrigado, presidente. Próximo deputado, deputado Caetano, PT Bahia. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares, subo hoje aqui esta tribuna para dizer para o Brasil, para falar aqui para os nossos colegas deputados e deputadas, dizer o seguinte: nós temos aqui, senhor presidente, mais de 10 meses nessa legislatura. E nesses 10 meses, ou mais 10 meses, o que a gente vê é o DEM e o PSDB no desespero enorme para desestabilizar o Brasil, para desestabilizar o governo, gerando uma crise política, uma pseudo-crise política, gerando uma crise econômica em nosso país, sabe, sem dar trégua no sentido de trazer propostas e projetos para ajudar o Brasil a buscar o caminho do desenvolvimento. Eu acho, senhor presidente, que em cima dessa questão, o PSDB e o DEM buscou a cada instante criar aqui nessa casa um clima para o golpe contra o Brasil, o golpe contra o governo da presidenta Dilma. Fez certo a presidenta Dilma quando fez a reforma administrativa, e acho que ela tem que completar essa reforma também tirando o Levi do comando da fazenda do nosso país. Entendo que deve ser assim, para buscar cada vez mais o crescimento da nossa economia. Ela faz a reforma do seu ministério, busca cada vez mais consolidar sua base aqui dentro da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, e eu entendo que isso tem crescido, a consolidação da base do governo, e nós precisamos aqui, assim como fez o STF hoje, barrar aqui nessa casa este golpe à la Paraguai, não é? Este golpe que eles tentam cada vez mais desestabilizar a política brasileira. Por que querem desestabilizar cada vez mais? Porque não tem projeto, porque não tem proposta. E foi por isso que o PSDB perdeu as últimas 4 eleições e tem medo de que o Lula volte na próxima eleição de 2018. Não apresenta uma proposta sequer aqui dentro. Apresenta a pauta bomba. Acha pouco que tem hoje de enchente numa parte do Brasil, de seca em outra parte do Brasil, sabe, da violência forte que está no nosso país, da droga que avança no nosso país, no mundo inteiro, e daqui dentro quer trazer cada vez mais pauta bomba, ao invés de trazer projetos para consolidar a nossa economia brasileira.
A gente respeita a oposição, mas a oposição tem que entender que ela faz oposição ao governo, mas não pode fazer oposição ao país, como tem feito aqui nessa casa durante esses 10 meses que aqui me encontro. Conclui, senhor presidente. É um bate-boca infernal, todo dia, toda hora, sem trazer nenhuma novidade. São discursos repetitivos, buscando a desestabilização política de um governo, de uma nação, de um povo. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, conclamo aqui hoje a esta casa cada vez mais se unir no sentido da defesa do Brasil, se unir na busca da retomada do desenvolvimento econômico, que é isso que o povo quer. O povo quer melhorar a sua vida cada vez mais, o povo quer garantir seus empregos, o povo quer que garanta as políticas sociais da Bolsa Família, da Minha Casa Minha Vida. É isso que a gente tem que buscar cada vez mais aqui no Parlamento Brasileiro, e não está inventando golpe paraguai, golpe de toda forma para desestabilizar o governo, para tentar ganhar o tapetão. Vamos à luta e vamos à vitória, povo brasileiro. Próxima oradora escrita, deputada Moema Gramacho, agradecendo antes 1 minuto, deputado Misael Varela. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Peço dar como lido meus 2 discursos, divulgação na Voz do Brasil e nos meios de comunicações dessa casa. Pela lisura e pela volta da credibilidade da classe política junto à população, quero manifestar minha insatisfação ao veto do item da mini-reforma política que trata do voto impresso. A impressão pela urna eletrônica do registro do voto do eleitor é um direito e a garantia de que o cidadão tem que sua escolha foi computada da maneira correta e livre de quaisquer fraudes. Quero ainda, senhor presidente, informar que a cada meia hora uma pessoa foi assassinada em capitais brasileiras no ano passado. Os dados são da 9ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pela Folha de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Misael, também pela paciência da deputada Moema Gramacho. 3 minutos para Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Senhores deputados e senhoras deputadas, semana passada eu estive aqui fazendo um desafio. Desafiei primeiro o deputado Mendonça Filho, porque ele que falou tanto aqui, pedindo a saída da presidenta Dilma, e eu desafiei que ele tivesse o mesmo comportamento em relação ao presidente da casa. Ele, que tem também o Agripino, que é um dos seus líderes envolvido em suspeita de corrupção. Também desafiei aqui o deputado Arthur Maia, do meu estado, do Solidariedade, que também tem seu líder, o Paulinho da Força, envolvido em suspeita de corrupção. E estive também fazendo desafio ao deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que o seu líder maior, o Aécio, também recebeu doações de empreiteiras ligadas à Lava Jato e também tem envolvimentos em várias denúncias até então não apuradas, mas ele também tem suspeita de corrupção. E além do mais, o deputado Carlos Sampaio falou das contas rejeitadas da presidenta, mas ele também, segundo informações, teve contas rejeitadas em São Paulo. E eu queria saber qual era a posição deles aqui em relação à manutenção do presidente Eduardo Cunha após as denúncias que foram veiculadas pela imprensa e que chegou até nós através das contas escondidas na Suíça. E eu queria dizer que o nosso partido entrará com representação no Conselho de Ética, porque tem que ser via partido. Mas nós, deputados do PT, já temos posição. E alguns de nós, enquanto aguardamos que o partido ofereça a representação e que vai fazê-lo o mais breve possível, nós estaremos hoje nos somando e já assinamos, alguns de nós, ao PSOL, na representação que o PSOL fará ao Conselho de Ética hoje, às 16 horas. E por que já estamos fazendo isso? Porque nós não podemos permitir que este presidente continue dirigindo esta casa. Nós não podemos permitir que ele continue representando o povo brasileiro. É importante que se diga que nós nunca nos sentimos representados por ele. Agora eu quero ver esses partidos que o apoiavam o negarem. Isso está perto de acontecer, deputado Eduardo, deputado Cunha. Por que isso vai acontecer? Não é por nada, não. Primeiro por conta da nossa pressão, depois pelas vozes das ruas, pela voz do povo, e depois, muito provavelmente, porque o que eles queriam mesmo era usar o presidente desta casa para fazer o golpe acontecer. Mas agora,
nem Eduardo Cunha pode continuar, porque não tem estatura moral para estar aqui conduzindo esta casa, tampouco para continuar aplicando junto com os demais este golpe que tentam aplicar contra a nossa presidenta da República. Mas mais do que isso, nós estamos aqui para dizer, o presidente, ele sai da presidência, vai responder, e tem todo o direito de defesa, como deputado, como mortal. Concluir, não, presidente. Ele responde como mortal comum, como deputado, às denúncias que estão sendo colocadas contra ele. Agora, continuar dirigindo e presidindo esta casa não é mais possível. E eu não me sinto confortável, nenhum deputado aqui deve se sentir confortável sendo presidido por um presidente que tem sob as suas costas tantas denúncias, primeiro de 5 milhões de dólares, depois já está ampliando até para 40 milhões de dólares, quem sabe não é mais do que isso, mas seja qual for a quantia, não há estatura moral para continuar presidindo uma casa do porte desta casa, uma presidência da Câmara dos Deputados. Portanto, Eduardo Cunha, nós queremos o seu afastamento, responda como qualquer deputado e, a partir daí, nós também queremos dizer em alto e bom som, não vai ter golpe. Parabenizar os deputados Vadir, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Paulo Pimenta e o deputado Rubem, pela ação na Justiça e também parabenizar os ministros do Supremo que deram ação favorável. Parabéns, vitória de todos. Vou passar a palavra agora ao capitão Augusto, do PR de São Paulo, depois deputado, retomando, deputado Reginaldo Lopes, que nós demos uma pulada aqui, mas está bem em cima, logo depois do capitão Augusto, deputado Reginaldo Lopes, que, diga de passagem, foi entrevistado no meu programa de televisão com muita competência, falando sobre a CPI, a questão dos nossos jovens, negros e pobres que estão sendo, às vezes, massacrados nesse Brasil. Deputado capitão Augusto, enquanto eu passo a presidência para o deputado Gilberto Nascimento. Obrigado, presidente. Nós tivemos na sexta-feira, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, a audiência pública sobre o ciclo completo de polícia. Diga de passagem, muito bem conduzida pelo relator Raul Jugman, que realmente está de parabéns. O clima estava bastante tenso no início e, graças à sua competência, conseguiu conduzir por mais de 5 horas a audiência pública sobre o ciclo completo, sem que houvesse qualquer incidente maior, a não ser pequenos detalhes. Mas o ciclo completo é algo que nós vemos como inevitável aqui para o Brasil. No mundo inteiro, somente outros 2 países adotam o ciclo incompleto: Guiné-Bissau e Cabo Verde, e o Brasil, com polícias com ciclo incompleto. Será que o mundo está errado? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão, França, será que todos os países estão errados e só o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde estão certos? E manter polícias com ciclo incompleto? Nós vemos aqui no Brasil, não uma crítica à Polícia Civil, mas sim a sua falta de estrutura. De 5.564 municípios, nem 500 municípios têm plantão 24 horas de polícia. A Polícia Militar está abandonando as cidades e deslocando mais de 300 quilômetros de volta em vários municípios do Brasil para apresentar uma ocorrência, que às vezes demora 12, 24, 36 horas para registrar um ato que o próprio policial militar podia fazer, assim como já faz com TC, termos circunstanciados, em vários estados, e é feito com maestria pela Polícia Militar. Nós não queremos tirar nada da outra instituição, mas queremos dotá-la também do ciclo completo. Então, isso é um passo inovador, uma PEC que está aí a 430, que vai revolucionar a segurança pública no Brasil, sem causar nenhum impacto financeiro para o Estado, apenas dotando a Polícia Militar de uma competência que já tem. Presidente, assim como todos os discursos que eu fizer da agora em diante, vou trazer aqui, relembrar a todos, o salário do policial militar do Estado de São Paulo. R$10 a hora trabalhada. É um absurdo, sem desmerecer as demais instituições. Mas no Estado de São Paulo, o policial militar é o servidor, Morando Torga, que recebe o menor salário
dentre todos os servidores do Estado de São Paulo. R$10 a hora trabalhada. É um absurdo. Nós já marcamos uma audiência com o governador, juntamente com o deputado estadual Coronel Camilo e Coronel Telhada. Espero que ele nos receba para que a gente possa estar discutindo isso. Ok, de São Paulo, agora vamos ao Pará, com o deputado José Geraldo. Pará, então vamos a Minas Gerais, com o deputado Reginaldo Lopes. Tem Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental de 3 minutos. Obrigado, presidente. Quero aqui também manifestar em relação à tentativa de instalação desta comissão parlamentar, que estão dizendo que, na verdade, é para discutir o impeachment. De fato, o que nós estamos assistindo, lamentavelmente, é uma oposição que, nos últimos anos, perderam várias eleições e, após perder uma eleição para o 4º mandato do Partido dos Trabalhadores da presidenta Dilma, trabalha todos os dias para tentar confundir a opinião pública, as pessoas, e impor uma agenda golpista ao país. É lamentável que o maior partido de oposição, não do Brasil, né, como o próprio senador Aécio Neves disse, de oposição ao Brasil, tenta a todo momento destabilizar o nosso país, né, facilitar as especulações financeiras e não contribuir com nenhuma alternativa para a superação da crise que o mundo passa nesse momento. Portanto, eu quero aqui manifestar nosso repúdio, a nossa indignação com uma pauta que não tem nenhuma razão. Esse país não é o Paraguai, com todo respeito. Um Tribunal de Contas da União, que é o nosso órgão auxiliar, fazer o julgamento de uma prestação de conta da 6ª maior economia do mundo em apenas 19 minutos, parece que foi mais uma ação corporativa dos seus membros em defesa de alguns ministros que estão sob acusação de corrupção e dá um parecer extremamente político. Por isso, evidente que não merece nenhuma credibilidade, porque é um tribunal técnico e não uma casa parlamentar. Portanto, eu acho que não tem outro nome, eu acho que o país, até esse momento, repudia esta questão da comissão processando a presidenta Dilma, porque, de fato, não há sobre ela nenhum tipo de acusação, porque crime penal é de responsabilidade exclusiva da pessoa. Portanto, eu quero aqui manifestar a nossa indignação. E, por último, também dizer que nós fizemos, em Minas também, um amplo debate sobre a nova arquitetura do sistema de segurança pública. Eu acho que é um debate extremamente importante. A CPI de combate à violência de jovens, negros e pobres, o deputado Lincoln Portela, apresentou uma PEC, a PEC 127, ela é mais ampla da que a 430, porque ela propõe, na verdade, controle social das polícias. Propõe o Conselho Nacional de Polícia, a Ouvidoria Nacional, e propõe que todas as polícias não deve ter ciclo completo, todas, inclusive a Polícia Civil. Quando a gente está discutindo ciclo completo, não estou falando ciclo completo para a Polícia Militar e deixar a Polícia Civil meia polícia. Não, eu acho que a Polícia Civil, as polícias civis nos estados, podem ocupar um papel. Só para concluir, que hoje a Polícia Federal faz com muita competência do âmbito nacional. É evidente que os crimes de maior potencialidade poderiam ser conduzidos pelas polícias civis em cada estado. Portanto, a nossa PEC da CPI ela é mais ampla e propõe para todas as polícias a questão do ciclo completo. Muito obrigado, presidente. Muito bem, de Minas Gerais, então, vamos ao Ceará, com a palavra do deputado delegado de polícia Moroni Torgan, que tem o tempo de 3 minutos para falar ao povo do Brasil e do seu Estado. Obrigado, senhor presidente. É sempre uma honra ser presidido por Vossa Excelência e tendo ao lado o outro baluarte aqui, o deputado Lincoln Portela. Sempre ficamos muito felizes de estarmos na presença de Vossas Excelências. Quero, deputado Gilberto Nascimento, entrar num ponto. Eu acho que muitas vezes nós estamos sempre falando luta de oposição com situação. Eu acho que a população não está preocupada com isso. A população está preocupada com 20% no aumento do gás de cozinha, que teve aí esse ano. A preocupação está preocupada com 50% no aumento
do custo da energia que teve esse ano. A população está preocupada já com mais 6% do aumento da gasolina e 4% do óleo diesel. É isso que a população está preocupada. A população quer ver uma coisa diferente. Se o governo que aí está proporcionar essa coisa diferente, a população vai ficar tranquila. Se o governo que não está aí não proporciona essa coisa diferente, democraticamente ela quer que aconteça alguma coisa para mudar essa história. Porque o que a população está vendo, o índice de desemprego cada vez maior. Aqueles que têm emprego já não sabem se vão ter um emprego até o fim do ano. É isso que eles estão vendo. Nós estamos vendo também um padrão educacional no ensino básico ridículo. Um padrão educacional que qualquer país do mundo tinha vergonha de mostrar. Porque o padrão educacional do nosso ensino básico é para criar analfabetos profissionais. Porque a criança chega até a 6ª e 7ª série sem saber ler e escrever. Então a educação vai mal, a economia vai mal, a geração de emprego vai mal. E nós vamos estar preocupados em briguinha de oposição e situação? Tem que se resolver isso. E se o governo que aí está não resolve, que tenha então a magnanimidade de dizer, olha, vamos então buscar uma solução. Que tenha outro, que não tenha, eu não estou agarrado ao poder. Se outro puder fazer melhor que eu, então que venha e faça. É isso que nós temos que ter em mente, o bem-estar da população, mas parece que o que tem em mente sempre é essa vontade de ficar no poder a qualquer custo. E isso é que tem que mudar. Muito bem, do Ceará agora vamos a Santa Catarina com o deputado Ronaldo Benedetti. Logo em seguida vamos ao Pará com o deputado Zé Geraldo e depois a Minas Gerais com o padre João. Senhor presidente, senhores deputados, venho à tribuna desta casa para manifestar minha preocupação com o nosso país. Estamos num momento de dificuldades políticas muito grande. Nós estamos no meio de uma crise política, crise moral e de uma crise econômica. Sou do estado de Santa Catarina, onde nós produzimos um pequeno estado, uma população pequena. Somos responsáveis por grande parte da produção nacional. E quero falar aqui sobre aqueles que produzem, sejam agricultores, sejam indústrias, aqueles que realmente produzem para o Brasil. E o Brasil é injusto. Nós criamos um Estado brasileiro injusto para quem produz. Primeiro, tratamos mal com as leis ambientais, leis trabalhistas, fiscalizações, controles excessivos sobre aqueles que trabalham e produzem na iniciativa privada, seja na agricultura o pequeno, o médio, em Santa Catarina só temos pequenos e médios produtores, e o grande produtor rural também. Tratamos mal a indústria, aqueles que produzem riquezas, deputados, para o nosso país, aqueles que verdadeiramente produzem riquezas para o Brasil. Vamos ver, um trabalhador da indústria, por exemplo, que vai se aposentar, o máximo, se ele puder contribuir sobre 20 salários, o máximo que ele vai receber na prática, não mais do que R$3.000. O Estado brasileiro paga até R$60.000 para um agente do governo. Então, o Estado brasileiro, ele ficou perseguidor do quem produz, ele ficou grande demais e agora precisa aumentar impostos para dar suporte a esse grande Estado, que é o Estado brasileiro. Nós precisamos trabalhar na linha de ajuste fiscal, de diminuir o tamanho do Estado brasileiro, facilitar a vida, estender um tapete vermelho para quem produz no Brasil, sejam trabalhadores, sejam pequenos empreendedores, sejam empresas. Nós precisamos estender um tapete vermelho para quem produz no Brasil. O agricultor, ele é prejudicado, seja o pequeno, o médio, o grande, ele é perseguido, tratado como bandido no Brasil. Você não tem mais estímulos, as nossas grandes cabeças vão fazer concursos públicos e não vão mais para a iniciativa privada, porque não tem mais atratividade em ser empreendedor. O meu estado é um estado de empreendedores, o meu estado de Santa Catarina é um estado
que a iniciativa privada é muito forte. O Estado de Santa Catarina quer que o governo faça ações no sentido de facilitar a vida de quem produz no nosso país. Realmente a discussão aqui é uma discussão política, muito só de oposição à situação, derruba esse, derruba aquele, mas o que interessa para o povo brasileiro, o que nós precisamos é de produção, precisamos de trabalho, e só produção e muito trabalho, é que vai tirar esse país da situação que todos nós queremos tirar, que é de uma crise econômica, de uma crise política. A crise política nós podemos influenciar, mas a crise econômica depende muito mais de todos os brasileiros, mas, acima de tudo, da relação do Estado com o estímulo daqueles que realmente produzem riqueza para o nosso país. Nós precisamos resolver a nossa situação econômica através do trabalho, valorizando mais o trabalhador da iniciativa privada, valorizando mais os nossos agricultores, valorizando mais os nossos empreendedores da iniciativa privada, que têm sido, como eu disse, na verdade, perseguidos e desestimulados pelo Estado brasileiro. Por isso, pedimos, com o nosso discurso, essa atenção do governo, que, embora toda essa crise, aqueles que empreendem, que produzem no Brasil, sejam mais valorizados. Muito obrigado. Muito bem, de Santa Catarina, então vamos a Minas Gerais com o deputado Padre João. Quando o deputado Padre João vem à tribuna, esta presidência, com muita alegria, anuncia a presença de um seleto grupo de paulistas, estudantes de Direito do ITE, Instituto Toledo de Ensino, da nossa querida cidade de Bauru. Nós damos boas-vindas a todos vocês e desejamos muito sucesso aí na visita a Brasília e em todo o encaminhamento do curso de cada um dos senhores. Parabéns. Vamos então a Minas Gerais com o deputado Padre João. Senhor presidente, em exercício, né? É bom distinguir, sobretudo nesse momento e nessa conjuntura, porque eu retomo aqui a fala em relação ao presidente da casa, sobre a situação do presidente. Já há um mês que eu fiz uma fala aqui nessa tribuna, em relação que ele já não tinha mais condições de continuar como presidente da casa, que era a urgência de que ele renunciasse à presidência para que ele pudesse tanto se resguardar, mas, sobretudo, se dedicar à sua defesa e se resguardar no sentido de não cercear a ninguém, seja nas comissões, e não exercer o poder de presidente para intimidar qualquer deputado ou mesmo servidor desta casa. Então, mais do que nunca, senhor presidente, com as provas e reconhecida aqui pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público da Suíça, comprovando as contas dele e de toda a família na Suíça, são duas questões sérias. Primeiro, essas contas lá, que tem que ser investigado também toda a origem desses dinheiros. Segundo, é porque comprova que ele mentiu. Como que o presidente da casa, deputado Paulo, que exemplo que dá para essa casa, sendo que ele mentiu na CPI. Então, ele fere-se também o decoro parlamentar. Então, é nesse sentido, mais uma vez, a gente vem aqui insistir da urgência em respeito ao povo brasileiro e a esta casa, da renúncia dele enquanto presidente da casa. E o segundo ponto, que é de se estranhar, é a postura do PSDB e do DEM. A postura do PSDB e do DEM faz reuniões de bastidores com o próprio presidente da casa, articulando todo o processo, todo o ritual do impeachment, e tenta soltar uma nota para a sociedade, jogar para a galera, né, que vai pedir ao presidente a renúncia. Então, essa hipocrisia da oposição, o povo não é bobo, e acho que é isso que vai levando o definhamento, seja do DEM e do próprio PSDB, né, por falta de coerência, porque bem dizia o Lula,
que, se precisar, tem que cortar na própria carne. E o PT tem sido exemplo, sim, seja com o Lula, seja com a Dilma, no combate à corrupção. O Brasil avançou muito na legislação em relação ao combate à corrupção. E o PT nunca se omitiu em relação a cortar na própria carne, o que não vem acontecendo. Então eu termino aqui, porque outro dia estava aqui o deputado Perondi convocando a todos para protocolar lá o impeachment, junto com o Bicudo. Então aqui eu queria dizer ao Perondi, convidar às 16 horas, os colegas do PMDB, do PT, às 16 horas, junto com o PSOL, protocolar a representação na Comissão de Ética. Então, Perondi fica aqui convidado que ele possa articular também com o setor do golpista dentro do PMDB. Obrigado, senhor presidente. Continuando ainda em Minas Gerais, deputado Lincoln Portela, logo em seguida capitão Augusto e deputado Pedro Uquizai. Senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui parabenizar o deputado estadual Léo Portela, porque aconteceu semana passada uma votação na Assembleia Legislativa do Estado